Olá, oi Aline, tudo bem? Oiê, oiê! Nós aqui, é nós aqui de novo, não é mesmo? A gente não conseguiu ficar longe porque a gente gosta de compartilhar aquilo que é bom para a gente. E nesse momento, nesse videocast, a gente decidiu, vamos gravar para conversar, porque é algo que é muito gostoso de conversar sobre isso. Nós duas já sentimos essa necessidade de conversar sobre esse assunto, e aí estamos aqui convidando você também para compartilhar com nós a sua também percepção. Não é mesmo, Aline? Exatamente, nós não aguentamos, Lizzie, e aqui estamos. E hoje um episódio especial, então todos sejam muito bem-vindos ao nosso videocast, ao canal Olhar para Si. E lembrando sempre, se até aqui você já conseguiu aí ter novas percepções, lembra de curtir, comentar e compartilhar, assim como esse aqui, esse episódio, onde nós vamos fazer uma pequena análise, por assim dizer, de um filme. É isso mesmo, Lizzie? Exatamente, né, Aline? Eu assisti esse filme, aí eu falei, Aline, você precisa assistir para nós conversar, e foi o que aconteceu, não é mesmo? Nós duas, tiramos tiramos muitas percepções desse filme, porque a gente está vendo isso acontecer na vida, não é mesmo, Aline? Sim, sim, é como diz a frase famosa: a arte imita a vida. E eu sei que a Lise também, como eu percebo, desde que nós estamos nesses movimentos terapêuticos, até antes, por uma questão de sensibilidade, uma questão já de percepção da nossa própria jornada, nós nunca víamos os filmes somente como filmes, como um passatempo. E depois, como terapeutas, mais ainda que a gente olha ali as entrelinhas, não é, Lise? A gente sempre procura uma lição nesses filmes, ou algo que identifique a gente, ou que a gente possa, pelo menos, entender alguma parte que está ali escura, ou que a gente não tenha visto em nós mesmos. Então, isso, essa é a síntese de um filme para nós hoje, né, como terapeutas. Também aplicar aquilo que vai acrescentar na minha vida. E foi o que aconteceu nesse filme, que a gente assistiu, um filme da Marvel, né? O Thunderbolts, para quem já assistiu, né? E quem não assistiu, fica a dica aí também, que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Sim. Você sabe que antes de eu assistir ele, eu já estava para ir no cinema e eu ia ver outro filme. E aí foi muito legal, porque nós conversamos nesse meio tempo, no dia que eu realmente pretendia ir, aconteceram alguns imprevistos, eu não fui. Aí veio você com essa ideia. E o Thunderbolts, uma cliente minha, ela brinca com uma frase assim, Lizzie. Ela fala assim: olha, parecia que nada ia sair dessa sessão, como ela fala, né? No caso da sessão dela lá. Mas essa entregou tudo. Então, para mim também, quando eu falei filme da Marvel, anti-heróis, Thunderbolts, esse filme aí, nada, vamos ver, tal. E entregou muita coisa. Eu não sei se você também foi com essa percepção. Exatamente. Eu já até tinha visto alguns comentários desse filme, então eu já estava curiosa com ele. E realmente foi isso que aconteceu. Assistindo o filme já no início ali, a gente já começa a perceber. Vamos começar a conversar já, né, sobre ele. Bora, 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 Bora bora. lá. Porque são pessoas que, como você mesmo falou, anti-heróis, né? Então, todos aqueles heróis não estão mais. Eles não estão mais presentes agora naquele momento ali daquele que o filme foi feito, né? Então, eles são esses, vamos dizer, heróis menos poderosos, né? Que são uma linha, né? Uma segunda linha, vamos falar assim, né? Uma segunda linha de heróis, porque não eram tão poderosos, eles não faziam tanto sucesso quanto aqueles outros, né? Mais conhecidos e mais poderosos. Só que eles estavam ali, cada um na sua vida, né? Porque cada um estava vivendo da sua forma, com menos, mesmo tendo alguns poderes, algumas Habilidade. até habilidades, isso, agilidades e habilidades, né? Pessoais e que eles próprios desenvolveram, e isso tinha ajudado eles até ali. Só que todos eles, né, ali, todos eles, a gente percebeu já logo no início do filme,
que todos eles passavam pela mesma situação, né? Aquela situação em que às vezes até a gente se encontra, né? Daquela coisa rotineira, e é isso realmente que eu quero, e é isso que vai ser a minha vida, e aí eu chego em casa e tá sozinha, ou chego em casa e vou lá para uma compulsão alimentar, ou vou me perco em outros afazeres. Então a gente já percebeu aí, né, Aline, nesse início ali, já deles, né, do papel de cada um ali na vida, e como eles estavam na vida. Sim, e o que você falou, Lizzie, e o que que eu percebi, assim, individualmente, todos estavam insatisfeitos, frustrados, uma sensação realmente de vazio, que aí eles tentavam preencher ou com mais trabalho, ou, como você bem lembrou, que tem um personagem ali que ele está no meio ali de bebida, de comida e tal. Ou então também um outro ponto que era, assim, uma vida mesmo sem nexo, sem nexo. E aí você via com que individualmente eles estavam com suas dores expostas, e quando eles se encontram lá num determinado momento, eles ficam inclusive um cutucando o outro com aquilo que é a dor. Eu fiquei assim, falei, gente, como é que acaba unindo as pessoas que estão com as mesmas feridas? E se não tomar cuidado, você vai acabar se tornando muito reativo em relação a isso. Então, nesse começo, eu falei, gente, que impressionante isso, né? Como é que você viu isso, assim? Como é que você É, pensa disso aí? Como é que é? exatamente. E cada um, eu também vi, até aquele personagem lá, quando ele apareceu, né, comendo na frente da TV, bebendo, tipo, era compulsão alimentar mesmo, até pelo tamanho dele, né? E aí a filha dele bate na porta, ele já sai arrumando tudo como se nada, como se ele estivesse super bem, como ele não, se ele não estivesse com um problema, com conflito interno dele, porque ali ele estava realmente só fugindo de uma realidade, fugindo de uma dor. Ele não queria pensar, não queria sentir, então vamos comer e vamos assistir TV, vamos beber e vamos assistir TV. Né? E assim passava, só que aquele vazio, aquela frustração realmente existia lá no fundo. Só que ele não queria olhar para isso. Aí quando a filha dele veio, até mesmo pedindo, né? Uma ajuda? Era quase um pedido de socorro, era um pedido de socorro dela, porque ela já estava se sentindo vazia e insuficiente, e frustrada com o trabalho, com toda a vida dela, e com mesmo um luto, que ela não tinha sentido o luto da irmã, né? E aí tinha só passado por cima, e isso tudo acontecendo, e ela se sentindo vazia realmente. Aí foi lá para o pai com uma intenção de receber algo ainda, mas ali ficou bem claro, né, Aline, que pela idade dela, pela trajetória de vida que ela já tinha, que o pai já estava, a forma de vida que eles construíram um diferente do outro, mesmo sendo pai e filha, ali ficou nítido que os pais, eles podem dar até uma altura da vida, né? A Sim. partir de um momento, é ela, né? No caso, a personagem precisava se suprir dela mesmo. O vazio era dela com ela, né? A essência dela, ela tinha se perdido dela mesma. Então ela entendeu isso. Ela teria até um abraço do pai, como ela teve umas palavras ali do pai, mas mesmo assim ainda aquele vazio ficou. Então mostrando que é a gente, né? Eu digo que esse crescimento, esse preencher interno, esse olhar interno, esse acolher de forma interna é muito pessoal. É eu comigo mesmo. É você com você. Hoje nós precisamos se nutrir disso, né? De quem realmente a gente é e de quem a gente está se tornando. E é isso que nesse filme deixou claro, nesses personagens iniciais, né? Tem mais alguma coisa que você lembra, assim, desses personagens no início ali? É essa questão, como você bem colocou, de tentar preencher o vazio com alguma coisa externa. Todos realmente estavam nessa condição. E lembrando que aqui o filme ele fala ali, eles eram a profissão deles era realmente matar pessoas. Eles estavam ali conduzidos para
deixar as coisas mais organizadas em meio lá a esse modo de vida deles. Então, assim, então eles tinham mais essa carga, mais esse peso da questão que eles escolheram de alguma forma, ou que a vida, por conta desses vazios, levou eles a escolherem, que eu acho que é o que mais faz sentido, inclusive, que muito do que a gente vive lá atrás, sim, influencia a nossa decisão hoje como adulto, mas que a gente não precisa ficar com isso, como você bem lembrou aí, Lizzie. Isso é verdade, né? E até que esses personagens, né, estavam ali fazendo o trabalho deles, foram chamados para mais um trabalho e aí apareceu, né, aquele mais um elemento ali, né, que era, vamos falar o nome dele, né, porque ele ficou engraçado, né, Ele no fala, início, o quando ele Bob, apareceu, o Bob, eu o sou o Bob, Bob, só o Bob. era só o Bob. Exatamente, era só o Bob, mas aí que tá, né, o porquê que ele chegou até aonde ele chegou, né? Justamente por causa essa angústia de vida. Ele não tinha, como ele mesmo falou, né, Aline, ele não tinha mais nem motivo para viver, vamos dizer assim. Então, se acontecesse o pior naquele experimento, porque era um experimento, né, né, para quem assistir vai entender, mas nesse experimento aí, para ele, se acontecesse o pior, não tinha problema nenhum. Ele não tinha aquela expectativa de vida, ele não tinha objetivos de vida futura, não existia um futuro para ele. Ali ficou bem claro, né, Aline, que o futuro não existia para ele. Ele vivia só daquela dor, e aquela dor era tão grande dentro dele, que era só o passado. Era só essa dor realmente que ele sentiu e que ele estava ali dentro. E ele não sabia lidar. Ele não sabia lidar, porque ele caiu no mundo das drogas, ele tentou de tudo, até que uma pessoa convidou ele para um experimento. O que ele tem a perder? Não tenho mais nada a perder. E ele foi. E aí que começou, né? Essa outra visão, né, de uma pessoa quando está na dor. Vamos comentar mais um pouquinho sobre isso? Eu achei bem interessante, porque, como você colocou, só para contextualizar, esses outros personagens, eles, como a Lizzie lembrou, eles assumem uma missão lá, eles são designados para uma missão. E dentro desse lugar onde eles vão, eles encontram esse rapaz que estava no experimento, o Bob. E aí eles continuam ali, um cutucando o outro, um reagindo ao outro, e o Bob ali sem entender muita coisa, parecia que se torna até cômica a cena, porque ele completamente assim, oi, o que está acontecendo? Eu sou o Bob, muito prazer, tipo, parece uma coisa completamente Alienado. alienada, aleatória, assim, total. E aí ele vem com essa questão ali que já deixa muito claro que essas coisas que ele viveu, essas coisas ele tem muita dor, ele tem a sombra dele muito clara. Então dá para ver a nítida nele ali que havia uma depressão, que havia realmente um grande buraco de É, quem ele era, Lizzie. Ele não é. sabia. E aí, ao longo do filme, esse personagem ele vai crescendo a ponto de se tornar quem? Exatamente, essa desconexão, né, da essência dele foi tão grande, que foi muito fácil. Até, eu vou usar uma palavra aqui, me desculpa, né, mas se tá certo ou não, aí vocês me contam depois, você também. Mas ele foi manipulado, né, para Sim, usar a dor dele. Era uma manipulação também externa, né, de alguém que tinha algo a ganhar se ele vivesse na dor. E a sim. dor dele era tão grande, que aquilo era muito maior que ele, muito maior. E essa desconexão da própria essência, porque ali no início, né, quando ele apareceu, ele era uma pessoa, até o olhar dele era de uma forma, a fala dele era de uma forma, até o cabelo, né? Vamos falar bem a verdade, até o cabelo depois mudou. Mas o olhar, o que mais me chamou a atenção foi o Foi. olhar.
né? A postura, ele era uma pessoa que estava ali, era ele, né? A essência normal. Aí depois, quando ele voltou como aquele vilão, ele cresceu um olhar de arrogância, um olhar por cima, onde ele não queria mais ser, né? Quem ele realmente era, apenas um ser humano ali, porque até então ele era só um ser humano. Mas aquilo tudo cresceu para ele, né? E nutriu algo que ele não tinha. Era um vazio que ele realmente não tinha, e para ele, naquele momento, era era tudo, né? Era o tudo aquele poder, né? Sim, mas sabe o que eu acho legal do que você falou, Liz, e que eu pensei aqui? Eu vejo assim, todos nós temos a luz e temos a sombra. Não tem exceção, não existe em todas as pessoas do planeta. Agora, o que que aconteceu ali? Você usou o termo manipulado porque realmente a palavra cabe bem. Que acontece? Não que nós sejamos o tempo todo manipulados, mas dependendo da dor que está e a forma como você não se enxerga, você usou também o desconectado, estar ali apartado de si mesmo, faz sim com que você fique facilmente subjugado, subjugada pela influência de alguém. E ali tem uma pessoa que é a verdadeira vilã do filme que existe, que ela queria fazer um controle de segurança, ela vinha com uma conversa que parecia muito legal e pega aí nesse calcanhar de Aquiles do Bob e faz toda essa transformação. Então, o que que acontece? Eu vejo que é esse cuidado, porque sim, nós somos seres influenciáveis, porque nós vivemos em grupos. Então, natural você gostar de estar com as pessoas que gostam do mesmo tipo de música que você, do mesmo tipo de conteúdo que você assiste, do mesmo tipo de comida que você come. Então, também eu acho que o filme traz essa clareza para a gente, esse olhar. Com quem eu estou realmente andando? Quem eu quero ser, quem eu sou e quem eu quero me tornar. E trazer para a sua vida pessoas que vão também estar nessa mesma vontade, nesse mesmo desejo, que seja ali para o bem. Então, me veio isso, sabe? E nessa vontade de crescer também, né, Aline? Porque ali, esse papel dessa mulher, né, que manipulou ele, quase que ela entrou num papel de transferência, né, no início, para conquistar ele. Sim, sim. Foi uma transferência, era uma dor, ou um sentimento que ele não tinha, e ela nutriu aquilo para conquistar ele. Então, esse olhar, né, de adulto mesmo, né, nos relacionamentos, isso é muito importante, né? Saber realmente com quem eu tô, ter essa consciência de que sim, vai me acrescentar ou tá tirando de mim. Porque tem, a gente sabe, amigos tóxicos, né? Que são esses que sugam a gente e não acrescentam em nada. Então, entender as minhas companhias como estão, né? As Sim, companhias e com quem eu estou sendo influenciado, realmente. Isso é muito válido mesmo, né? Mas sim. continuando, né? Continua aí. Não, e pensando também naquela questão de quanto é poderoso o lado sombrio, o nosso lado escuro, quando ele quer nos dominar. Que o Bob, todos eles, né, todos os personagens deixa isso muito claro. Só que o Bob, ele é o, o que é o mais Principal. evidente, porque ele se torna o vilão ali. Então eu fiquei pensando, Lizzie, como muitas vezes a gente deixa, porque ali ele tinha a sensação de incapacidade, de inferioridade, de, você usou o termo ali, de não se sentir suficiente. Não sei se eu repeti agora, parece que eu falei insuficiência. Enfim, ou Não, eu mas é isso aí. pensei, não é? E aí, e são coisas que nós passamos às vezes na nossa cabeça. Ai, será que isso? Ah, mas e se? Mas e se? Mas e se? E aí e se, É, nada sai é do que lugar. agora, ouvindo você falar, parece que é uma junção, né? Aí existe a sombra, existe a dor, existe, né, essas formas de que lá, quando criança viu, ouviu frases, ouviu situações e que gravou aquela dor e ficou muito, né, muito forte. Todos nós temos, né? Nossos pais não eram perfeitos quando nos criaram. Sim, Então, todos nós temos aquelas histórias que doeram dentro de nós e que a gente guarda.
e que hoje, na forma de adulto, às vezes a gente repete isso nessas frustrações, nessas insuficiências. E ali deixou bem claro que, além desta dor que ele tinha, que era bem visível, também existia a dúvida que ele próprio colocava nele. Mas eu não vou conseguir, não, isso aqui é muito maior que eu. A dor é muito maior que eu. Ele duvidava dele próprio, ele duvidava da capacidade que ele tinha, da essência dele, daquele Bob, né? Daquele olhar do Bob, né? Humano, que sim, a gente tem dores, mas a gente também tem as saídas. A gente também tem como trazer isso para uma vida melhor ou para um aprender a viver com isso. Então, ele fazia essas duas junções, ele vivia, alimentava a dor e ainda duvidava dele mesmo. Então, a gente faz isso, né, Aline? Às vezes é esse cis que você colocou, né? Porque se eu for se, porque eu acho que eu não vou conseguir, eu não posso, eu não sei, e começa a colocar dúvida. A gente põe dúvida na gente mesmo. E aí, alimentando mais com a dor, isso é um conflito interno, é esse vazio, esse abismo que existe, né? Esses sentimentos que parece que vão aumentando ou correndo por dentro, que eles se tornam tão grandes, que a gente acha que só existe eles. E aí a gente realmente precisa de ajuda, precisa dessa ajuda externa, porque a gente viu ali também, né? Comenta aí, Aline, antes da gente entrar nesse outro assunto. É que quando você falou, eu me lembrei um pouco da minha história. E até me emociona um pouco, porque assim, era exatamente assim que eu me sentia muitos anos atrás, com essa questão das sombras serem muito maiores, intransponíveis, como se eu não pudesse viver sem nenhuma delas, e realmente ali continuava naquele ciclo, e foi por ter ajuda, por ter direcionamento, por realmente ter até mesmo amigos que me deram um sacode, um chacoalhão, é que a luz começou a tomar a proporção certa. E aí a história começa a ficar bem mais leve. E aí me lembrou bastante aí também quando você falou que eu tive essa. O filme também me trouxe, acho que, muita percepção por conta disso. Eu consegui me ver em algumas cenas, como eu conversei com você, e o que também mostra ali, Lizzie, que me faz sempre acreditar que a nossa base, a nossa infância, sim, influencia até hoje. Até são cenas dos dois ali, eu falar que são os principais, né? O Bob, que é o vilão, e a Helena, que também se mostra muito parecida com ele. E aí você vê que tem cenas da infância deles. Mostra ali como é que foi a infância. Que aquilo trouxe também as dores, mas também as habilidades que eles foram desenvolvendo ao longo dos anos. E antes de eu passar para você, que eu lembrei, existem coisas e que situações, pessoas que são improváveis aparecem ao nosso redor e que realmente podem ajudar, como eram eles ali. E eles acabam, inclusive, conseguindo trabalhar em equipe. Eu não sei se era esse caminho que você ia tomar ou diante do que eu falei, se você tem mais alguma coisa para acrescentar. Exatamente. Eu vou acrescentar uma coisinha só para você. Eu acho que existem, né, várias formas de olhar esse vazio, essas frustrações dentro, essas dores lá dentro, né? Que nem você falou da sombra e da luz, né? Para mim, quando eu passei no meu momento mais difícil, para mim era uma tristeza muito grande. Era tão grande que eu não tinha alegria em nada. Não sentia alegria. Então, a alegria era algo que tinha acabado para mim. Eu precisei aprender, eu lembro até hoje que eu ouvi uma frase porque depois eu fui fazer, depois das minhas terapias, eu fui fazer curso, né, para me tornar terapeuta, né? Então, uma frase que para mim marcou muito desde o primeiro momento que um dos professores falou que a gente precisa aprender a aprender. E aí eu ficava com isso, aprender a aprender, sim, porque eu precisei aprender a viver, porque eu também não tinha expectativa de vida, futuro.
algo que me realmente assim me desse aquela força, que eu sentisse a força para frente. Eu não tinha. Então, aprender a viver, aprender o que for, aprenda a aprender, iniciar realmente, né? É querer iniciar quase que do zero, quase que do negativo, né? Eu já acho assim que é do negativo. A gente já se encontra num polo negativo que a gente precisa aprender realmente a aprender as coisas que vão me tirar daquele vazio e daquele abismo, né? Porque o Sim, abismo e ele é muito grande, né? Até alguns estudiosos lá do passado diziam, né, sobre o limbo, né, Aline? Que existe esse limbo, né, que as pessoas precisam muitas vezes passar por ele para que possam realmente encontrar essa força de vida. sim, Então, se quem está nos ouvindo aí, né, de repente se encontra nesse limbo, nessa escuridão, nesse vazio, né, que saiba que existem muitas formas de encontrar força, alegria, encontrar esse querer viver, essa, essa utilidade, porque é se sentir útil, né, é sim, muito bom. Nós queremos isso, né, na vida. E era isso que era a busca dele também, né? Era o se sentir útil. Só que o Bob, lá no filme, ele se sentiu útil por um lado ruim, né? Usando a dor. E usando a dor veio muita coisa ruim que, que veio à tona. Então, não era desta forma, né? A melhor saída não foi essa para ele. Foi realmente encontrar pessoas, sentir a força das outras pessoas também, sentir esse trabalho em equipe, como você falou, né? Ou quando depois de vários episódios, né, de discussão e briga e até que eles entenderam que eles estavam todos na mesma situação, todos iguais, todos frustrados, todos se sentindo daquela mesma forma. E quando eu paro de atacar o meu amigo, né, o meu colega, a outra pessoa ali, só na dor, só atacando mesmo, né, aí eu consigo ajudar, nem que seja por um abraço em coletivo, né, como eles fizeram, é demonstrar realmente o quanto aquela pessoa é necessária. Eu acho que esse é o caminho, né? sim, sim. Você até fez eu lembrar de uma frase que eu não vou saber falar ela perfeitamente agora, mas é assim, seja gentil. Você nunca sabe o que o outro está passando, ou melhor, você realmente não faz nem ideia. Então, essas coisas de sermos gentis, de sermos mais compassivos, primeiro conosco, mas depois com os outros, você pode, inclusive, simplesmente ajudar com um sorriso. Então, ou um abraço, como você colocou, mas até para pessoas que a gente não conhece, só ali um olhar de acolhimento, um olhar mais amoroso, isso pode mudar a vida das pessoas. É que você fez eu lembrar uma outra coisa que aconteceu comigo essa semana. Conta ou não conta? Agora Oh, conta. agora conta! Eu fui, foi que foi curioso, assim, me veio assim. Eu fui no supermercado na sexta-feira, é um pequeno aqui perto de casa, que eu queria pegar um ou dois itens para fazer uma macarronada aqui. E aí eu fui, e quando eu cheguei no caixa, que eu fui num caixa que é aquele automático, que você passa sua compra e tudo mais, o rapaz que estava no caixa mesmo, que é um funcionário, eu falei para ele assim: ah, você não arruma uma sacolinha? Porque estava sem nenhuma ali e eu estava com vários itens pequenos na mão, eu queria colocar. Aí ele olhou assim para mim: não, senhora, só um minutinho, por favor. Eu falei: não, fica tranquilo, eu não vou brigar com você. E eu falei brincando, tipo, que realmente não tinha ali, tudo bem. Aí ele olhou, ele terminou outro cliente que estava ali. Daí ele falou assim: ai, a senhora não vai brigar comigo mesmo? Eu falei: não, eu falei brincando com você. Por quê? Aí ele olhou para mim assim, e ele falou assim: ai, hoje foi um dia tão difícil. Eu passei situações tão difíceis aqui, todos os clientes falaram comigo de maneira grosseira, e um ainda veio aqui com um advogado para me ameaçar por uma situação que ele me contou e que, honestamente, a situação não trazia risco para ninguém. Era só alguém com a sua sombra, com a sua dor gritando, colocando em cima de alguém ali que ela deduz que seria uma pessoa menos que ela, ou menor que ela, não sei, que quis crescer em cima do rapaz, sabe?
E aí ele Aham. falou assim, eu falei, não, mas pode contar, eu vou te ouvir. E eu só ouvi ele, eu não falei nada, eu só falei para ele, olha, quer dizer, falei, eu falei, não aguentei, eu falei assim, olha, não leva para o lado pessoal. As pessoas estão machucadas e pessoas machucadas machucam as pessoas. Falei, continua Uhum. aqui, fazendo seu trabalho, educado, respeitoso, porque eu venho aqui sempre e eu sei que você é. Então, olha só, eu peguei e Uhum. lembrei disso, assim, realmente, você fala, gente, as pessoas estão tão assim, que elas estão jogando seus cacos nos outros. Então, aqui vale a reflexão, tanto para uma autoanálise para você aí que está assistindo a gente, mas também para você, quando for se colocar à disposição na vida dos outros, ter esse senso, essa percepção, né, Liz? E uma compreensão também, né? Do que o outro tá, cara, né? Não precisa. Você me fez lembrar de uma coisa que eu vou comentar aqui, de algo que a gente faz juntas, né? Porque a gente começou há um mês atrás, mais ou menos, né? Menos até, a ler um livro juntas, né? E aí a gente comenta esse livro. E agora, essa tua conversa, sabe o que que me lembrou? Olha a frase que diz nesse livro, ó. Já peguei o livro aqui, Eu tava página 15, viu? Lá na página 15, olha a frase que diz, ó. Uma vez, é que aqui fala muito dessa criança interior, né? Daí ele fala que uma vez que a gente conhece a nossa criança interior, né? Fica evidente que em muitas discussões não são adultos tentando solucionar juntos um conflito, mas crianças interiores se estapeando. É exatamente isso que a gente vê, não é, Aline? Como esse caso que você contou agora. Não são adultos, né, tentando solucionar um conflito. Não, são crianças se estapeando. Eu tenho razão, você tem razão. Né? Então é esse jogo muito infantil, vamos falar assim, né? E a gente tem visto muito isso, tem muito isso. Então, isso tudo que você falou é bem verdade. E o que tem ajudado nós, né, é a gente também estar em companhia, né, uma da outra e com pessoas que também querem, né, crescer e olhar, encontrar essa força mesmo na dor. A gente sabe que existe a nossa dor, a gente sabe que existe toda a nossa história aqui interna, o conflito interno, mas quando eu sei com quem eu estou, com quem eu posso contar, com quem eu posso conversar, como nós, né, Aline, que a gente se encontrou há alguns anos e desde então uma tem ajudado a outra de várias formas, mesmo conversando como amiga, e a gente se encontrou nos livros também, quando a gente lê livros juntas. E esse livro aqui tem sido essencial para nós, né? Que fala um pouquinho disso também, dessa criança sombra, né? Desse lado sombra nosso que todos nós temos. Quer conversar mais um pouquinho sobre isso? Ah, se deixar, então, hoje o episódio fica enorme, porque você sabe que falou disso, entrou nesse movimento, eu É fico nóis. aqui. Mas é o que você falou, o livro também é bem interessante por conta disso, porque ele vai, inclusive, mostrar ali as estratégias que as crianças, o nosso lado criança sombra, É. acaba usando para poder sobreviver. E é mesmo, se a gente olhar, eu quero colocar um ponto assim que eu vejo não só no livro, mas por toda a experiência de vida, por tudo que a gente já conversou, já estudou, o que que eu vejo, Lizzie? No final, o único desejo, tem aqui até necessidades separadas, né? Ela separa em quatro necessidades básicas do ser humano, mas no final, ou no começo, ou o tempo todo, a única coisa que nós queremos é amor. E nós, às vezes, estamos fazendo loucuras, porque nós ainda não aprendemos que o amor ele é saudável, que ele é uma troca agradável, que ele realmente transforma. A gente acaba muitas vezes ali por ego, por questões das dores, afastando esse amor, que é o que a gente tanto deseja, é o que a gente realmente precisa. Então, o livro, para mim, ele trouxe muito disso, porque ele mostra as estratégias e você fala, gente, mas a pessoa está fazendo um zilhão de coisas, continua numa postura infantil, mas porque ela quer amor. Então, a saída é para dentro.
não é para fora. É, Sim, tem que ter o apoio dos amigos, como você bem lembrou, das pessoas que nós amamos, com certeza. Mas saiba que, acima de tudo, a saída é para dentro. Não, uhum, não tem caminho. Não tem outro. Às vezes a pessoa quer um monte de coisa fora. Eu já estive nesse lugar. Não funciona. uhum, É para dentro. é. Exatamente. Eu também já estive nesse lugar, é para dentro, e o filme também mostrou isso, que enquanto ele não olhou para dentro, enquanto todos eles não olharam para Olhar. dentro e aí encontraram a força para sair, aí sim. É esse amor, amor próprio, né? Sim. Inicia com o amor próprio, né? Essa estima, o quanto eu me estimo. As pessoas procuram autoestima, mas será que eu estou mesmo acertando aqui o caminho dessa estima, do quanto eu me estimo? Porque aí, como você falou, pode confundir muito com o ego, né? Mas aí pode ser uma conversa para um outro episódio. Lá para frente, né? A gente falar sobre o ego. Com certeza, com certeza. Mas eu acredito que o recado foi dado. Mas se fosse resumir, eu diria que nós queremos que vocês olhem para vocês, tenham esse olhar compassivo, amoroso, e que, se estiver na escuridão, procure ajuda. Eu e a Lise somos terapeutas, mas existem vários métodos que você pode se identificar, mas não fica aí sozinho, sozinha, porque sim, existe saída, existe sim uma vida para ser muito boa e vivida. E aí, Eu Lili? digo mais, eu digo que existe cor, pode existir cor na vida. Não existe só esse vazio é cinza, né? Esse vazio é escuro, esse né? Tudo remete a um escuro. Então, eu digo que a gente pode começar com uma simples florzinha colorida, uma simples cor nesse breu todo, nessa escuridão toda. Mas se permita primeiro, né, encontrar essa cor na vida, essa saída. E para isso, é como a Aline falou, existe ajuda. Você não está sozinha, assim como nós saímos, a gente encontrou. Às vezes a gente dá uma entradinha nela de novo e sai de novo, né? E é a vida. Isso é vida. Isso é a vida. Então é aprender a fazer esses movimentos, né? Nem todos os dias eu vou estar bem. Vai ter dias que eu vou acordar e vai estar mais cinza. Mas aí eu olhar e lembrar que eu não estou sozinha, que eu tenho ou que se eu quiser ficar sozinha também é uma escolha minha, mas agora é uma escolha consciente, não é mais uma estratégia de defesa, né? Uma estratégia de sobrevivência mais. É só uma escolha como adulto. Então, quando a gente tem essa consciência, aí muda tudo, né? E para isso, é isso aí, a gente não está sozinho. Exatamente, exatamente. E encerramos por aqui, Lise. Que tal? Encerramos. E encerramos por aqui. Foi ótima conversa, foi muito bom conversar com você, Aline, com todos aqui que vão nos ouvir. Comentem também para nós, entrem em contato. Se assistiu o filme, se não assistir, se você está passando por isso, comenta aí com nós. Estamos aí, tá bom? Acho que é Sim, isso, né, Aline? sim, sim. Muito obrigada também, Lise, e a todos que estão por aqui. A gente se vê em breve. Um próximo. O próximo. Tchau, gente. Tchau, Aline. Um abraço. Tchau, abraço.